Olá, tudo bem? Hoje nós voltamos para a nossa conversa, esse bate-papo sobre a lição da Escola Sabatina, e é bom demais ter você aqui conosco. E para esta conversa, para o estudo da Bíblia, nós temos aqui a Luana, o Carlos, que vai estar compartilhando um pouquinho sobre esses ensinos que a Bíblia nos traz sobre a profecia, mas com a ótica de Salmo. Luana, tudo bem? Tudo. Carlos, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, pastor. Que Muito bom. obrigado pelo convite. É bom demais estarmos aqui juntos para a gente poder compartilhar essa mensagem de Deus, compartilhar esses ensinamentos que a lição nos traz, não é verdade? Mas antes disso, eu quero convidar você para que juntos nós possamos estar em oração a Deus agora, para o início do nosso estudo, da nossa conversa de hoje. Vamos orar? Maravilhoso Deus que está no céu, te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com amigos para que a gente possa então abrir a tua palavra e ouvir, ó Pai, mais dos teus ensinos e da tua verdade para as nossas vidas. Permaneça conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente vai estudar sobre as profecias, Carlos, Luana, a gente pode perceber que, normalmente, os profetas do Novo Testamento, eles sempre vão utilizar do Antigo Testamento para fundamentar as suas profecias, as suas predições. Mas essa semana nós estivemos estudando sobre como nós podemos estudar as profecias da Bíblia à luz de Salmo. Porque, como a gente viu, Salmo é um livro de poesia, de canções, de hinos, que é repleto desses sentimentos ou até mesmo dessas interações humanas de raiva, de tristeza, de alegria. E a gente pode ver ali muito do ser humano, né? do homem, nessas atitudes diante de Deus, diante do seu santuário, mas também diante das palavras proféticas. Por isso, eu quero começar com a Luana, para explicar um pouquinho para a gente qual o significado desse santuário, do sumo sacerdote, dentro do plano de salvação e que Deus profetizou que traria ao mundo, traria ao ser humano. Através da lição, podemos ver que o santuário terrestre era uma maneira de Deus tornar visível o plano da salvação, porque tudo no santuário terrestre é uma cópia do santuário lá no céu, e através dele podíamos ver que cada utensílio ali já representava a missão de Jesus aqui na terra. Temos como exemplo a pia onde tinha água, representava Jesus, a água da vida. Então, através do santuário, podíamos ver a missão de Jesus aqui na terra, que iria vir para morrer por nós, e assim podemos ter o privilégio de voltar a entrar no trono celeste. Olha que coisa interessante você falou, Luana, porque quando a gente olha para o santuário, por exemplo, a gente percebe muitas das descrições que Moisés apresentou ali no Pentateuco, principalmente. Você vai ver retratado isso no livro de Apocalipse. Você falou, por exemplo, de alguns utensílios, como a pia, que representava Jesus, mas é interessante que Apocalipse ele vai apresentar Jesus não apenas como o próprio santuário, até Apocalipse diz que agora ele vai se fazer presente com o ser humano no dia da eternidade, mas também ele se coloca como um ponto muito importante ali desta relação da nossa salvação com o santuário, até que ele é o próprio sumo sacerdote que ministra no santuário, né, em prol do ser humano. Agora, deixa eu fazer só uma pergunta para você, Luana. Dentro desse processo de Jesus como o nosso santuário e também o nosso sumo sacerdote, tem um ponto que eu acho muito interessante, que é exatamente esta forma de ensinar de Deus para nós. Por exemplo, quando a gente vai ler qualquer coisa sobre um assunto, normalmente a gente consegue captar bem pouquinho. Mas quando a gente
presencia e participa de algo, parece que o ensinamento é muito maior. Eu não sei com você, o que você acha? Eu concordo, porque durante todo o ritual que era feito no santuário, as pessoas podiam ver a trajetória de Jesus aqui na Terra, que ele ia ser o pão da vida, que ele iria ser o cordeiro que iria morrer por nós, e também agora desempenhando o papel de sumo sacerdote no céu, intercedendo por nós. Agora, olha só, quando Moisés construiu o santuário ali no deserto, e depois Davi e Salomão construíram o templo em Jerusalém, eles utilizaram a região do Monte Moriá, que depois ficou conhecido como Monte Sião, para construir o santuário. Carlos, fala para a gente um pouquinho sobre essa relação do santuário no Monte Sião, e quem, como diz o salmista, quem poderá morar no santo monte de Deus? Pois é, pastor, nós vamos, a partir deste momento, ver essa maravilha de como Deus, no seu grandioso amor, Ele nos mostra como ou quem pode morar no seu santo monte. Porque há muitas pessoas que querem fazer e decidir coisas conforme lhe dá na gana. Ou muitas pessoas dizem assim, Deus é amor, então Ele não vai me destruir, então posso fazer o que eu quero. Né? E muitas vezes desonram a Deus e fazem coisas que, lhes desabilita, lhes tira a oportunidade de poderem viver nesse santo monte. E o Monte Sião era o monte onde viviam os Jebuseus. Davi, ele venceu, conquistou essa cidade, esse local, e construiu a cidade e deu o nome de Monte Sião. Agora, no livro de Salmos, por exemplo, Salmos 15, se resumirmos ali, podemos ver algumas características das pessoas que vivem ou que podem viver no Monte Sião, porque era a cidade de Deus e ele representa o Monte Sião, o Jerusalém espiritual, o Jerusalém celestial. Então, o Salmos 15, por exemplo, nos diz que são pessoas que vivem com integridade. As pessoas que vão viver no Monte Sião são pessoas que praticam a justiça, que falam a verdade, que não difama, que não faz mal, que não lança injúria. Né? Está a ver? Quer dizer, é uma lista de ações, de boas ações que as pessoas que querem mesmo viver no Monte Sião devem ter. Por exemplo, Salmos 24, por exemplo, diz-nos que são pessoas limpos de mãos, puro de coração, que não se dá a falsidades, que não jura falso, que não engana, né? Que não mente. E então nós podemos agora, é como que assim, Davi, através de canções, através da poesia, mostra-nos, ensina-nos as pessoas que devem morar no Monte Sião. E então é como que João no Apocalipse agora responde, né? Ele avança também com as pessoas que realmente devem morar na cidade, nesse Monte Sião. Tanto, Apocalipse 14 diz-nos que são pessoas que não se macularam na fé, nem acharam mentira em suas falas. Né? São pessoas sem mácula. Entendeu? Então, pessoas que realmente querem viver no Santo Monte, né? São pessoas que procuram a justiça, que andam com Deus. É tão interessante, Carlos, porque você falando desta comparação que Davi fez no Salmo 15 com o povo santo que irá estar diante ali do Cordeiro de Deus, no Monte Santo de Deus, no dia que Jesus voltar, ele faz duas comparações de pessoas que realmente
eles não tiveram nenhuma, pelo menos dentro dessa descrição, nenhum tipo de mácula ou mancha por causa do pecado, não se macularam com o pecado. Mas percebam que dentro dessa temática do ser humano que alcança essa graça de Deus, a gente percebe que nós mesmos, nós não somos merecedores, mas nós só tivemos o privilégio, ou só teremos o privilégio de estar diante do santo monte de Deus, no Monte Sião, por causa dos méritos de Cristo Jesus como o nosso Cordeiro. É por isso que é importante a gente ver esta comparação, porque Davi, ele tinha esse desejo de estar, mas Davi, ele era alguém que estava manchado pelo pecado, adultério, né? Você vai perceber muitas das atrocidades que Davi fez. O Davi era um homem de guerra, um homem que estava com a mão manchada de sangue, mas Deus o perdoou e ele então foi trazido a essa intimidade com Deus para poder morar na casa do Senhor. Pastor, essa mensagem nos ensina, não é? Eu vou passar já a palavra para a Luana. Então, nos ensina de que nós, com os nossos méritos, somos pecadores, podemos não conseguir as coisas que queremos. Até o apóstolo Paulo uma vez disse que as coisas que ele quer fazer, que são boas coisas ele quer fazer, mas não consegue, né? E as más que ele não quer, ele faz. Então, por isso nós precisamos de Jesus, e Jesus prontifica, né? Ele está pronto para nos acudir. Então, nós não devemos desanimar, né? Nem desistir. Amém por isso. Exato. Né? Amém por isso, né? Luana? É só para, nessa mesma ordem de raciocínio, é que no Salmos 15 coloca tipo uma lista do que devemos ter para entrar em contato na presença de Deus. E vendo mesmo que é tipo impossível, porque todos nós pecamos, é impossível andar sempre na integridade, porque enquanto nesse mundo vamos cair. Então, dá tipo assim um desânimo, você fica assim meio desanimado, diz, eu não consigo. Aí quando a gente vai estudar mais o santuário, podemos ver que através da graça de Deus a gente consegue ter isso, porque quando Jesus está, como nosso sumo sacerdote, está mediando, ele fala, ela não é merecedora, mas por causa de mim, eu dou a justiça para ela. É como se a gente olhasse para isso que você falou, Luana, como se Jesus, no quesito da vitória sobre o pecado, Jesus ele não é o nosso exemplo. Jesus é o nosso substituto. Jesus ele não veio para nos dar o exemplo de como vencer o pecado. Jesus veio para nos substituir diante do pecado. Porque nós mesmos não somos merecedores. É Jesus que nos garante esta vitória e essa justiça, né? Agora, vejam só, você falou sobre graça, mas qual que é a relação da salvação pela graça e a lei? Será que tem alguma relação? Será que eu sou salvo pela graça ou eu tenho que cumprir algumas exigências da lei para que eu possa também ser merecedor dessa justiça? A gente tem que deixar bem claro que a gente é salvo pela graça, ponto. Porque muitas vezes a gente começa a falar da salvação, fala, a gente é salvo pela graça, mas tem que fazer isso. Mas a Bíblia deixa bem claro que a gente é salvo pela graça e só. Mas o resultado, por eu já estar salvo, vai refletir em obras. Que a lei serve como um espelho para nos mostrar onde que estamos falhando, para mostrar que a gente não é justo para estar na presença de Deus. Então, a lei fica nos mostrando que sem Deus a gente não é nada. E a partir do momento que eu vejo quanto eu preciso de Deus, aí eu aproximo e aceito mais a graça. Então, a lei a ilustração mais perfeita é um espelho para nos mostrar que a gente
é nada, é trapo de imundície, que sem a graça de Deus é impossível nos salvar, mas com a graça de Deus é impossível nos perder. Olha, é tão especial esse tema da graça que normalmente a gente está tão acostumado a receber alguma coisa pelos méritos. Por exemplo, se eu trabalho durante 30 dias, pelo trabalho que eu exerci, pelo mérito que eu conquistei, eu devo ganhar o meu salário no final do mês. Quem estuda muito para uma prova, ele quer receber uma boa nota no final da sua avaliação. Mas quando se trata de salvação, a gente fica assim, tá, e agora? O que eu faço? O que eu devo fazer para receber a salvação? E esse é o surpreendente do amor de Deus. Nada. Porque a graça, ela é o suficiente para te alcançar. Paulo, ele põe em Romanos essa ideia de que não importa quão profundo ou longe e distante nós estejamos, Deus nos alcança pela sua graça. Talvez a única coisa que nós precisamos fazer, né, Carlos, é aceitar. Dentro desse processo de salvação, a graça estará ali, à nossa disposição. Basta a gente aceitar. Agora, e a lei? Onde é que entra a lei nessa questão da salvação? Será que tem alguma relação? A Luana falou sobre a lei de um espelho, né? Ela me mostra onde nós temos errado. Mas tem mais alguma coisa que a gente pode tirar deste tema da lei para a nossa vida? Eu creio, pastor, que a lei, a obediência à lei de Deus, é como é o fruto da salvação. Uhum. Há muitas pessoas que dizem, ok, nós salvamos sim, é pela graça. Então, descartam a lei. Dizem que não devemos, guardar a lei. Ou seja, não precisamos obedecer a lei. Agora, se formos perguntar, ok, a lei, o primeiro mandamento, por exemplo, diz que devemos ter um único Deus. Nós devemos adorar somente um único Deus. Então, se não tem lei, agora podemos, ou se já não podemos guardar a lei, não devemos guardar a lei já não serve, porque a salvação é só pela graça e pronto, e a lei não precisa mais. Então, como é que é a relação entre nós e os nossos pais? Uhum. Então, não honramos mais o nosso pai e a nossa mãe, matamos, roubamos, adulteramos. Então, a lei precisa sim, mas não é a lei que nos salva. Nós somos salvos pela graça. Agora, por gratidão a Deus, porque Deus me salvou, então eu obedeço a Deus. Até porque quando eu obedeço, eu é que ganho. Uhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, que não é somente os 10 mandamentos, né? Porque é tudo que Deus mandar. E na Bíblia está cheio de orientações de Deus para nós. Então nós precisamos de cuidar em obedecer aos mandamentos de Deus, a tudo que Deus nos manda, porque não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por Ele. Exato. De graça. É como se fosse uma demonstração de amor que nós Certo. sentimos por Deus, então nós obedecemos. Uhum. Tanto é, quando a gente olha, por exemplo, para o tema da lei de Deus, a lei nada mais é que uma transcrição perfeita do amor e da justiça de Deus. Certo. Tanto é que, quando foram questionar Jesus, falou assim, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu o quê? Amar a Deus. E Sim. o segundo é amar ao próximo. Em uma palavra, Deus é amor e a sua lei é amor. Eu costumo dizer que é tão interessante a forma com que Deus deu a sua lei, escrevendo em tábuas de pedra, para justamente dizer, olha, a minha lei, que é uma descrição do meu amor, eu escrevo em pedra para dar essa ideia de eterno, algo durável, não algo passageiro que escreve na areia. E aí Deus disse, eu escrevo a minha lei em tábuas de pedra com meu próprio dedo, dizendo que Deus tem poder para escrever o seu amor, até mesmo em corações duros como pedra como o nosso.
Por isso que a gente vê que agora Deus não quer escrever a sua lei em tábuas de pedra, mas quer escrever aonde? Ele quer imprimir em nosso coração. Quer imprimir. Ele quer moldar o seu amor em nós. Pastor, antes de passarmos para avante, mais para frente, eu queria só levar-nos a uma reflexão sobre essa questão da lei. Muitos falam que a lei terminou em Jesus, mas creio que não entenderam qual lei que terminou tanto na morte de Jesus na cruz. Os rituais do santuário, ou seja, que a Bíblia mostra-nos que são a lei cerimonial, as cerimônias que aconteciam, que apontavam para Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, isso tudo passou, porque o verdadeiro Cordeiro estava ali na cruz. Não é? Então, não precisava mais sacrificar cordeiros e toda aquela cerimónia do santuário também já não precisava mais. Só que as pessoas, muitos não entendem, confundem a lei cerimonial com a lei moral, ou essa lei que Deus escreveu na pedra, como o pastor falou. Sim. Agora, quando você entende a graça de Deus, como a Luana explicou aqui para a gente, quando nós entendemos ali essa questão de estarmos diante do Cordeiro, que é o único que nos consegue dar esse acesso ao santuário, ao santo monte de Deus, Apocalipse e o livro de Salmo, ele vai retratar exatamente essa atitude do ser humano diante de Deus, uma atitude de adoração, que é o ponto central de Apocalipse 13 e 14. Carlos, fala para a gente um pouquinho de qual deve ser essa nossa atitude, a atitude do adorador, quando a gente está na casa do Senhor. Pois é, pastor. Quando nós estamos na casa do Senhor, inclusive nós falamos ali de uma lista do verdadeiro, do requisito dos verdadeiros adoradores. Nós devemos lembrar de que estamos na presença de Deus, o lugar santo. E sendo que é um lugar santo, então nós devemos cuidar e tentar procurar ser cada vez mais santo, assim como Deus é santo. E então o problema das pessoas no mundo não é o fato de pecar, ou as pessoas também nas igrejas, não é o fato de pecar, porque todos somos pecadores, não é esse, portanto, o grande problema. A grande diferença é que alguns pecadores são pecadores redimidos e outros são pecadores que se perderão. Não é? Porque o adorar a Deus, nós temos que lembrar também que tem um outro ser que também reivindica a adoração para Ele. Então, por isso que nós devemos decidir se somos adoradores de Deus ou se somos adoradores do inimigo de Deus. Então, sendo adorador de Deus, então precisamos ter uma postura, não é? E também fazer com que as orientações que Deus nos deu, mostrou para os verdadeiros adoradores, sejam cumpridas. Mas somos pecadores, sim, mas o pecado tem solução. Né? E Jesus morreu por nós, morreu por todos. Né? E então, nós devemos evitar a rebelião, a viver de forma que não agrada a Deus, principalmente como adoradores. Quando a gente vê esse tema da adoração, até o texto de Apocalipse 14, versos 6 e 7, Deus envia o anjo para dizer assim, olha, adorem. Esse é o ponto central, adore o Criador, adore a Deus. Mas veja que antes da gente adorar a Deus, a gente precisa adorar aquele que é o Cordeiro, que tirou o pecado desse mundo e que nos deu a salvação. Somente assim é que a gente vai conseguir ter esse acesso. Agora, veja que importante agora fazendo aqui agora uma alusão aos nossos dias,
O que significa adoração? O que a gente pode fazer ou podemos deixar de fazer num culto a Deus, na casa de Deus, numa igreja? Luana, qual que é a atitude de um adorador? Eu acho que a atitude principal de um adorador, a partir do momento que entra em contato com Deus, na sua presença, é ter um espírito de submissão. Uhum. É um espírito de entrar e colocar Deus em primeiro lugar. E não é porque muitas vezes podemos ir com comportamentos, roupas e achar que a gente está blasfemando por causa disso. Mas eu acho que a maior blasfêmia é quando a gente entra na casa de Deus com um espírito orgulhoso, sem submisso, pronto a criticar. Eu acho que esses sentimentos não fazem parte de um adorador. Mas quando a gente reconhece que a gente é tão pequeno e está entrando num lugar tão santo, eu acho que logo o nosso espírito deve ser de submissão e de entrega. Você falou uma palavra que normalmente ela soa até um pouco áspera aos nossos ouvidos, né? Submissão. A gente, como ser humano, a gente não gosta dessa palavra, porque traz uma ideia muito pejorativa. Mas quando a gente fala sobre a questão ser humano e Deus, submissão é algo essencial, porque nos coloca exatamente no lugar que nós precisamos estar. Somos criaturas, e mais ainda, somos criaturas pecadoras. Mas também a gente entende quem é Deus. Deus, ele é criador, mas também ele é salvador da nossa vida. E quando a gente vai diante de Deus em adoração, essa atitude de submissão é reconhecer também de que quando a gente vai para a igreja, a gente não vai para assistir um culto ou para ser apenas um membro de igreja, para ouvir, porque às vezes a gente sai até reclamando do pregador, da música, né? Da forma, da liturgia, mas a gente esquece que nós estamos ali para prestar um culto a Deus. Esse é um culto para Deus, não para a gente, né? E eu quero conversar sobre o último ponto da nossa lição com os dois, tá bom? Quando o Cordeiro nos salva, quando Jesus nos salva, o que acontece? Porque é muito notório isso na Bíblia, de que a partir do momento que a gente se sente perdoado, purificado, alguma coisa em nós agora está diferente. O que é? Nós não podemos ficar parados, pastor. Quando algo bom acontece para alguém, para uma pessoa, ele precisa contar aos outros também. Uhum. Eu lembro-me que quando em 92, era no ano 92, eu estava indo para fazer uma cirurgia no hospital. Então, eu ia sair, quando eu estava saindo para ir para o hospital, eu falei para os meus familiares, bom, vou sair, já vou saindo, já sabem, é ir e voltar ou ir e não voltar. Uhum. Então, a minha mãe não ficou contente com aquilo, logicamente, não é? Ela ficou chateada com aquilo e disse que, felizmente, Deus não ouve a oração de loucos, né? Naquele momento. Então eu fui, e quando cheguei lá no hospital, na cama ali, esperando cirurgia, eu fiquei pensando na reação no que eu falei e a reação da minha mãe. Então percebi que era uma verdade. Eu falei a brincar, mas era uma verdade, porque há muitas pessoas que nem saem da mesa de cirurgia. Uhum. Né? Dali eles morrem ali mesmo. Então eu pensei na minha vida, na situação como eu estava vivendo antes. Eu tive que falar com Deus em oração. E eu disse: meu Deus, eu sei que se eu morrer agora,
eu estou perdido porque eu andei longe dos caminhos do Senhor. Me dê uma nova chance, uma segunda oportunidade. E então eu disse para Deus, se o Senhor me ajudar a sair daqui, se eu sair daqui vivo, então eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Eu vou andar nos seus caminhos. E eu vou ajudar outras pessoas também, os meus amigos, a andarem no caminho do Senhor. Então, graças a Deus eu saí, senão não estava aqui neste momento, né, pastor? Eu saí, eu louvei a Deus por isso e eu fui para a igreja. Lembro-me que nessa vez, quando eu fui para a igreja, eu levei muitas pessoas comigo. Amém. Até, tem pessoas que estão lá na igreja conosco que foram comigo naquela época. Então, quando Deus nos toca, nos salva, é uma alegria tremenda, né? É algo que não podemos explicar. Então, não podemos ficar calados. Temos que falar para outros. Uma explosão de emoções, Sim. né? A gente recebeu essa graça, recebeu essa salvação, e é tão grande isso em nosso peito que é impossível a gente ficar calado, né, Luana? Eu queria ler 2 versículos que estão em Salmos 51, que é o versículo 10, que diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E também o versículo 3, que diz: Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Esse é os versículos de toda pessoa que entra em contato com Deus, com Jesus, deve sair logo missionário, porque sofre uma grande transformação e logo sai com sede da missão. Aí eu fico a perguntar, porque eu acho que a maioria da gente tem esse sentimento, que logo quando entra na igreja, tem vontade de falar para todo mundo. Mas agora pergunto, o que acontece depois que a chama, tipo, apaga? Sim. Que logo no início você encontra uma pessoa e tem Tem aquele vontade. primeiro amor, né? E o porquê que deixamos que essa chama apaga? Uma pergunta assim. Olha, é uma pergunta de 1 milhão, né? Porque talvez se a gente mantivesse esse primeiro amor, se a igreja primitiva e ao longo das eras tivesse permanecido nesse primeiro amor, talvez Jesus já poderia ter voltado há muito tempo. Há muito tempo. A gente esqueceu, de fato, o motivo pelo qual brilha nos nossos olhos, né? É como um relacionamento quando está no início, né? A gente, quando recebe o pedido, né, da pessoa amada, o coração transborda de alegria. Aí você liga para um, liga para outro, você posta, você tira foto, você quer que todo mundo saiba. Aí parece que depois entra numa rotina e que está tudo normal, é comum, tudo comum. E a gente não tem mais aquela alegria do início, aquele dos olhos brilhando, da barriga, aquele frio na barriga quando a gente encontra a pessoa. Eu acho que a gente precisa voltar a ter esse romantismo que nós tínhamos no início. E aqui, falando sobre a questão do próprio texto bíblico aqui, eu acho que nós deveríamos ter essa mesma emoção que Davi e o próprio Isaías tiveram, né? Quando tiveram esse encontro com Deus, ele falou assim: Senhor, obrigado pelo perdão. Cria em mim essa nova vida e eu vou continuar falando de Ti, falando para as pessoas aquilo que o Senhor fez por mim. Eu acho que é mais ou menos aí que nós poderemos manter acesa esse fogo, né, no nosso coração. Pois é, pastor, quando nós conhecemos Jesus, não podemos continuar igual, porque Jesus é vida, então Ele nos traz vida, Ele é alegria, Ele é tudo o que é bom, então nós sentimos, a sensação que nós sentimos são de maravilha, não é?
não se consegue explicar. Mas, agora, precisamos lembrar sempre também que precisamos evitar a justiça própria. Porque muitas vezes podemos pensar, quer dizer, nós já agora somos de Jesus e somos melhor do que outros pecadores. Então, devemos ter esse cuidado. Nós fomos chamados por Jesus, precisamos chamar outros também. Não é? A nossa situação, nós não devemos esquecer de que se houve mudança, é Jesus quem fez. Não é? Se temos algo bom em nós, é Jesus e não nós. E, portanto, precisamos então ser missionários, levar pessoas para conhecerem esse Jesus que nos curou, que nos abençoou, que nos fez sentir tão bem, que nos trouxe esperança. Lembro-me, pastor, de um médico que, conta-se que um médico estava indo de trabalho para casa e passando ali na estrada costumeira, viu ao lado da estrada um cachorro. Então ele parou o carro e foi, porque viu que o cachorro estava lá deitado, pareceu-lhe que estava em agonia ou algo assim. Então desceu, foi ver e encontrou o cachorro quase morto. Mas o cachorro estava bem magro, porque é um cachorro de rua, estava bem magro, estava cheio de feridas, mas tinha uma perna quebrada, porque alguém, talvez sem querer, bateu o carro nele e ele ficou ali quase morto. Então o médico condoeu-se, pegou esse cachorro, levou para casa, curou esse cachorro, alimentou-o. Então, poucos dias depois, ele já estava bem fofinho, já os cabelos que já estavam tudo saindo, né, voltou a nascer e curou-se, agora está alegre, está fazendo companhia ao médico. E os dois brincavam ali dentro de casa, no quintal, né? Eram bons companheiros. Só que um dia o médico esqueceu-se e deixou a porta aberta. E o cachorro saiu e foi embora. O médico ficou muito triste. E ele disse, que ingrato. Né? Agora está bem, não tem nenhum problema, está sarado, está tranquilo aqui e já faz-me companhia, somos amigos. Ele me recebe quando eu entro, vem me receber, né, com toda alegria. Agora saiu e foi embora. Mas, momentos depois, o médico ouviu um barulho na porta e foi ver o que se passava. Quando abriu a porta, ali estava esse cachorro, e vários outros que estavam na mesma situação que ele estava antes de ser curado pelo médico, antes de ser tratado pelo médico. Então, agora o médico sorriu, abriu a porta para deixá-los entrar, né? E ali, então ele veio curar os outros, cuidar dos outros. E então, o que esse cachorro fez é uma lição muito grande para nós. Nós não devemos ser egoístas, né? Nós não devemos esquecer o que a tanta irmã disse, Luana disse, que às vezes nós é como que esquecemos do nosso primeiro amor, né? A empolgação inicial, a vontade de falar para todos do que Jesus fez por nós, depois é como que se esfria, mas nós não devemos fazer assim, porque não devemos ser egoístas. Devemos ser sempre gratos a Deus o que Ele faz, porque o trabalho não é só uma vez e pronto. A santificação é diário, é constante. Então precisamos continuar com Jesus e falando de Jesus para os outros. Tem uma frase que diz assim: aquele que diz que não sabe testemunhar, não sabe falar do que Jesus fez, simplesmente ele não sabe como que Jesus o transformou. Então, se você não sabe testemunhar, você não sabe o que Jesus fez por você. E o Evangelho, essa transformação, né, por meio de Cristo, é exatamente dois mendigos. Um mendigo falando para o outro mendigo onde tem pão, para saciar a fome. E a gente precisa ser exatamente esse que vai compartilhar
esse Jesus a outras pessoas também. Mas nós estamos chegando ao final desse nosso estudo. E eu quero ouvir aqui as considerações finais de vocês. Vou começar pela Luana. E depois nós vamos agradecer a Deus por esse estudo da Bíblia sobre o tema da profecia, na ótica do livro de Salmo. Mas, Luana, por favor, as suas palavras finais, para que a gente possa, então, concluir esse estudo que tem muito para dizer, mas eu sei que nós, neste momento, vamos poder olhar agora com muito mais atenção e cuidado, fazendo essa comparação dos livros proféticos com o livro de Salmo, por exemplo. Mas, por favor, Luana. Esse estudo foi um estudo bem especial porque ele nos mostra exatamente quão indignos somos de estar na presença de Deus. Que nada podemos fazer para ser merecedor, mas através do sacrifício de Jesus, hoje podemos estar na presença de Deus. Amém. Hoje podemos falar com Ele, estar diretamente ligado. E o conceito que eu deixo para os nossos telespectadores é que estudem mais sobre a vida de Jesus, tenham comunhão com Ele, porque hoje a gente já não tem um santuário aqui na Terra, mas podemos entrar com Ele através da comunhão, o estudo diário, da oração, podemos entrar diretamente, falar diretamente com Deus, e isso é maravilhoso. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado pela lembrança de que nós precisamos, de fato, todos os dias, estudar a palavra de Deus e manter a comunhão também através da oração. Carlos. Nós aprendemos de que no livro de Salmos, além das alusões ao santuário e também à Nova Jerusalém, que é o santuário celestial, o verdadeiro tabernáculo de Deus, aquele que não foi construído por homens, mas por Jesus, nós aprendemos que o nosso Salvador está ali no santuário, esperando por você e por mim, esperando que cada um de nós cheguemos a Ele, né, pedirmos perdão e permitir que humilhemos na sua presença para que a nossa salvação seja garantida. Esse mundo é passageiro, nós não sabemos a que hora vamos morrer, né? Mas precisamos de lembrar, dar prioridade à nossa salvação. E Jesus está ali, pronto, esperando você, para você se render a Ele. Queridos, nós vamos ficar por aqui, mas foi muito bom essa introdução aos livros proféticos a partir da ótica de Salmo. Na semana que vem nós vamos continuar também falando um pouquinho mais da parte 2 agora dos livros de Salmos para entender melhor as profecias. Mas fica aqui o meu agradecimento e também pedir que Deus possa continuar com você, lhe ajudando a fazer como Davi, lhe dando um novo coração, lhe dando um espírito reto, para que você possa ser usado por Deus para transmitir este amor, essa verdade que somente o Cordeiro de Deus pode nos conceder. Por isso, eu quero te convidar a mais uma vez orarmos ao nosso Deus e agradecer pelo estudo de hoje. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida da Luana, do Carlos, por estar compartilhando um pouquinho de suas experiências a partir do estudo da lição desta semana. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Assim como Davi, nós te pedimos, dá a cada um de nós um novo coração, um espírito reto. Ponha sobre os nossos lábios, Senhor, a brasa viva do teu altar e nos perdoe e purifica de toda maldade e de todo pecado. E, Senhor, nos envie para pregar, testemunhar, sermos um missionário do teu evangelho a todo mundo em nossa geração. Nós queremos ver Jesus voltar e muito em breve poder morar contigo lá no céu,
no santo monte de Deus. Amém. Nos abençoe, em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. 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 Queridos, um grande abraço. Nos encontramos num próximo momento onde nós vamos estudar mais a respeito da palavra de Deus. E por isso, todos os dias, busque a palavra de Deus, busque a Bíblia, busque a lição, para que você possa estar bem alimentado, preparado para viver uma vida em conformidade com a vontade do nosso Deus. Grande abraço e até mais.